Amém? Ó, hoje nós vamos ter uma quarta interativa. Eu acho que é isso que eu posso falar, né? Interativa, tá? Os meninos vão estar trazendo um negócio bem legal aqui para vocês. Tem caneta aí? Vocês pediram caneta? Tem muita caneta ali. Vocês vão precisar escrever. Vocês vão participar do negócio hoje. Amém? Diz assim, irmão, tu vai participar hoje. Tu vai participar. Então, tu não pode ficar calado, tu não pode ficar sem escrever. Vai ser um negócio bem legal aqui hoje, tá? Então, eu queria chamar aqui o Haroldo, eu queria chamar aqui o Gui. Vem para cá os meninos que vão trazer um negócio bem especial para vocês hoje. Vocês vão descobrir. Oi, gente, quanto tempo? Pai do Senhor. Vocês estão felizes com Jesus? Amém? Que coisa boa. Que momento foi esse que a gente viveu, hein? Pai do Senhor, pessoal. Pai do Senhor, da Pai do Senhor. Ficou em falta, tu viu, né? Ficou em falta. Ficou um pouquinho. Vai, Pai do Senhor, pessoal. Povo crente. Lindos. Quem esteve aqui na série Extraordinário, que a gente teve, sabe o valor que é da paz do Senhor, né, meu amigo? Com certeza. Estamos aqui hoje para fazer uma ministração diferente para vocês. E hoje vai ser muito especial. A gente teve a série Extraordinário, que foi muito incrível. A gente se aprofundou em cada palavra e algumas expressões, de modo que aquilo ali pudesse trazer mais conhecimento. Isso... Alô, som. A palavra de Deus, ela é muito especial. Quem está com a sua Bíblia aí, eu quero dizer que vocês estão com uma linda declaração de amor na mão de vocês. Não vale Bíblia no coração, tá? Tem que ser a Bíblia física. Tem que ser a Bíblia física. Falar, não trouxe a Bíblia, tá no meu coração, aí tá errado. Uma pessoa que ama muito vocês escreveu várias cartas de amor e a maior delas se chama Bíblia, porque nela está expresso o amor de Cristo por vocês. E tudo que existe na Bíblia é especialmente único, é especialmente, como é que eu posso dizer, vivo e forte para a sua vida. Cada palavra, cada termo que está lá foi escrito, inspirado por Deus e outros pelo próprio Deus. Então, a gente está aqui diante da palavra de Deus. Isso é a primeira coisa e a coisa mais importante que existe sobre a palavra de Deus é que ela revela quem Deus é. Pode passar, Arley. Mas hoje a gente vai falar sobre lédico. O que é o lédico? Antes de eu explicar o que é o lédico, que alguns já conhecem, alguém aqui sabe o que é o lédico? Boa. Antes de a gente falar sobre o que é o lédico, passa, Warley. A gente vai falar sobre meditação. Meditação, diferente do que muita gente pensa, está em um outro significado, além de uma meditação espiritual. Aquela meditação de zen. Que é muito recomendado você ficar zen, na maioria dos tempos, né? Não é não. Zen, eles dormem. Contemplativo. Mas a meditação que a gente vai falar aqui, ela possui uma outra definição. Pode passar. Meditação, se você for no dicionário, se você for no Google pesquisar, a meditação existe alguns termos para ela. Dentre elas está pensar sobre alguma coisa. Se você está parando um momento e pensando como é que vai ser o seu dia de amanhã, você está meditando naquilo. Você está pensando a respeito, você está ponderando, considerando sério. Do mesmo jeito que também é se concentrar em alguma coisa. Dá para dizer que estudar significa meditar? Não, mas estudar está dentro de meditar. Porque quando você se concentra em alguma coisa, você foca naquilo ali. Então, o termo meditação, ela está mais ligada ao foco, ao pensar a respeito, ao imaginar, ao manter a mente num estado de contemplação, de você observar. Imagina que você está num museu de artes e existe um quadro ali. E você precisa fazer um trabalho sobre aquele quadro e você precisa parar, analisar aquela obra, pensar sobre ela, raciocinar e pensar, poxa, o que o autor quis passar nesse quadro? Ou então, por exemplo, sei lá, você abre o Instagram, você vê uma arte, poxa, o que o autor quer passar nessa arte? Pregação sábado. Show. Então, necessariamente, tudo possui uma mensagem. A palavra de Deus possui uma mensagem. E dentro de cada versículo, de cada história, dentro de cada salmo, de cada provérbio, possui uma mensagem para a sua vida. Sempre que você lê a Bíblia, todos os dias você vai ter uma mensagem de Deus para você.
Por isso que é muito importante você meditar, pode passar, na palavra de Deus. Acima de qualquer coisa no seu dia que ronde os seus pensamentos, é muito importante você meditar na palavra de Deus. Porque, pode passar, Wally. Como disse Bob Sorg, meditar significa diminuir o ritmo de leitura. Ou seja, ao invés de lermos rapidamente, lemos contemplando cada palavra, cada frase, buscando entender mais profundo o significado, fazendo assim, desvendamos os tesouros escondidos na palavra de Deus. Só para confirmar. O inimigo tenta. Só para confirmar a frase, Bob Sorg é um pastor americano e ele tem um ministério muito longevo e ele é um dos maiores escritores cristãos a respeito de adoração e devocional ainda vivos, tá? Então a gente conhece muita gente que escreveu livros que já morreu, mas o Bob Sorg ainda está vivo. Inclusive prega muito aqui no Brasil. Ele gosta muito aqui do Brasil. Então a frase dele é só para dar uma carteira, né? Tipo assim, não é fulaninho que falou, foi um escritor e pastor e alguém muito experiente no ministério e nisso que a gente está falando. E o que ele disse tem tanto significado que imagina que você está fazendo uma viagem. Eu gosto de fazer esses comparativos, se acostume. Imagina que você está fazendo uma viagem e existe uma diferença de você fazer uma viagem em um carro e de você fazer uma viagem caminhando. Porque caminhando você consegue contemplar tudo que existe ao seu redor. Você consegue ver melhor as árvores, ver características do que tem nela. Você consegue ver melhor tudo aquilo que tem no caminho. Se você for correndo, você vai saber que ali existe alguma coisa e a sua mente vai raciocinalizar com aquilo ali. Existem... Oi. Tentou. Pronto. Existem textos na Bíblia que uma leitura mais corrida, ela faz mais sentido. Porém, depende muito daquilo que você vai estar buscando em Deus. Porque no Velho Testamento existem histórias. As histórias faz mais sentido você ler corrido, naquele momento para você absorver, você entender todo o contexto da vida de Davi. Uma vez a tia Vânia me falou que é muito legal você ler a Bíblia toda de uma vez. Ler corrido para você ter uma noção de contexto e tudo mais. Depois você se aprofunda em versos, em versículos, em palavras e em expressões. Sim. Porque assim você vai ter um contexto. Por isso que quando a gente fala no extraordinário, vocês falaram sobre a paz do Senhor, misericórdia e tudo mais, a gente se aprofundou em uma expressão. Em termos gerais, estávamos todos meditando juntos sobre aquele único termo. Ou seja, na pregação do Paulinho, a gente passou mais ou menos 1 hora meditando sobre a palavra misericórdia. E aquilo ali foi remoendo, indo e voltando, ruminando dentro da gente. Pode passar. A meditação é uma disciplina negligenciada nesses dias tão corridos em que vivemos. É muito difícil para as pessoas conseguirem parar 1 hora para ler a Bíblia. Porque você já acorda na iminência de viver tudo aquilo que você se propôs a viver. E isso é tão forte que isso torna sua mente ansiosa. E o estado contemplativo vai se perdendo. Porque você entra num dia, entra no outro, você está estudando, você está trabalhando, você está vivendo, está fazendo várias coisas, mas quando você vê o ano já acabou e você pensa, poxa vida, o tempo está passando muito rápido. Não, no geral, é a sua mente que está passando muito rápido. Por isso que dá uma freada, muitas vezes nas redes sociais, muitas vezes naquilo que a gente está fazendo, serve muito bem para a gente entrar nesse estado contemplativo. Tirem férias, é bom. Faz bem para a saúde. Pode passar, Wally. Meditar na palavra de Deus, você pode fazer o ato de meditação em qualquer coisa. É algo que faz bem para você. Mas meditar na palavra de Deus está muito além do simples ato de meditar. A meditação bíblica envolve refletir sobre os assuntos bíblicos, como as qualidades de Deus, seus padrões e as coisas que Ele criou. Você fala sobre as qualidades de Deus, é muito impressionante, porque Deus está muito além dos pontos de onipresente, onipotente e onisciente. E você entrar em, Deus me ama, mas por que Deus me ama? E você vai mais a fundo. Poxa, Ele morreu por mim, mas por que Ele morreu por mim? E você vai mais a fundo. Mas qual é a dimensão desse amor? O que significa esse amor? Como é que eu sinto esse amor? Quando você entra na palavra de Deus dessa maneira,
O Espírito Santo vai lhe guiando por caminhos de modo que você tenha cada vez mais ciência de quem Deus é. Porque a palavra de Deus revela quem Deus é. Isso é uma das coisas mais incríveis que existem. Porque numa história simples, por exemplo, quem foi Deus para Moisés? Quando a gente para ver, ele foi a pessoa que escolheu, que deu um propósito, que guiou, que cuidou e tudo mais. Tá, então Deus ele é a pessoa que cuida, que dá um propósito, que guia. E ele faz isso com a gente. Se ele fez isso com Moisés, ele pode fazer com qualquer um que está aqui. Inclusive ele faz com todos. Mas, do mesmo jeito que também existe o Deus na visão de Davi. Poxa, por que Davi amava tanto a Deus? Por que aqui diz que a alma dele buscava um Senhor de uma maneira tão forte? Por que tem tantos salmos descritos dessa maneira? Então, existem as histórias e existem os versículos. Você pode meditar nas histórias, como você pode meditar nos versículos. E você pode meditar em características, tipo, Deus é zeloso. A gente cantou Deus é zeloso. Por que Deus é zeloso? Alguém quer se aventurar a responder por que Deus é zeloso? Por que Deus é zeloso? Porque Ele ama. Exatamente. Ele é zeloso porque Ele ama. Aí você para e pensa assim, tá, minha mãe, ela cuida de mim todos os dias, ela prepara comida, ela está ali passando a roupa de muita gente que está aqui, cuidando de vocês. Então eu tenho uma mãe zelosa. Então significa que Deus ele cuida de mim todos os dias. E é assim que a meditação vai trazendo grandes verdades de Deus sobre as suas vidas. Quem for faminto por receber mais de Deus, não medirá esforços para dominar essa disciplina. É uma disciplina. É uma disciplina tão importante quanto a oração, quanto o jejum e qualquer outras disciplinas espirituais. E como toda e qualquer disciplina, você não nasce um crânio, um gênio nisso. Você não vai começar uma ministração, pronto, eu estou aqui na semana 1 do ano, na semana 45 do ano, eu estou com a mesma constância, eu estou do mesmo jeito. Não, você vai evoluir, mas você não começa lá em cima. Isso é muito importante. Porque muitas vezes quando você for meditar, você vai bater na tecla do eu não entendi. E é bom bater nessa tecla. Porque você pode ter dúvidas diante de Deus, mas não duvidar, que é uma coisa diferente. Mas as dúvidas, elas geram conhecimento. Porque quando você questiona por que Deus fez isso, por que isso está escrito aqui, o que significa essa palavra, o seu conhecimento vai crescendo. E a sua meditação vai se tornando um hábito cada vez mais constante. Pode passar lá. É interessante pensar que ter dúvidas em cima do texto é talvez uma oportunidade muito melhor do que entender o texto de primeira. Porque se você lê lá e entendeu, Jesus fez tal coisa, beleza, próximo versículo, próxima página. E quando você para num texto para respirar nele e dizer, eu não entendi, é uma oportunidade do Espírito Santo ministrar algo no seu coração que você ainda não tinha dimensão. Ou de você tirar dúvidas com outras pessoas e isso colaborar com o seu conhecimento de Deus e o seu entendimento da palavra. Então, textos que geram, não entendi, textos que geram, tá, mas por quê? Tá, mas o quê? Tá, mas como? São muito preciosos para nós, tá? A gente precisa normalizar isso e valorizar isso, enquanto estudantes de Deus, né? Estudantes da palavra de Deus. Porque, inclusive, quando você lê a Bíblia, você pode pensar assim, então significa que a minha meta nessa disciplina é eu ler a Bíblia todos os dias. Sim. Mas você pode ler a Bíblia de várias maneiras diferentes, entrando em vários contextos diferentes. Imagina que você desperta uma curiosidade de tentar entender o que significa a graça. Putz, boa sorte. É uma aventura muito boa e você descobre uma coisa maravilhosa. Você entendeu o que significa a cruz. A cruz. O que é aquilo ali? Por que Jesus morreu especificamente numa cruz e não enforcado e não fuzilado? Foi numa cruz. Isso também tem na palavra. Muitos pontos interessantes sobre isso aí, viu? Muitos. Muito bom. Pode passar, mano. Essencialmente, meditar na palavra de Deus é meditar em Jesus. É um convívio com Ele, é um conhecimento dEle. Pode passar. E é importante que vocês meditem na palavra dia e noite. E noite e dia. Tá? E noite e dia. E dia e noite. E noite e dia. E noite e dia. Exatamente. Pode passar. Mas o que é meditar na palavra dia e noite e dia? Aí é que tá. Abram suas Bíblias em Josué, capítulo 1, versículo 8. Existem alguns versículos aqui, mas eu quero que alguns deles vocês abram nas Bíblias de vocês para que vocês vejam na tradução de vocês e vocês reflitam sobre aquilo com que está nas mãos de vocês.
Josué, capítulo 1, versículo 8. Aqui diz a palavra: não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Pode ser que na Bíblia de vocês esteja uma outra tradução. E de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. E você para pensar, tá, não deixar de falar as palavras de Deus, as palavras desse livro da lei, meditar nela de dia e de noite, ou seja, raciocinar e pensar sobre ela todos os dias, dia e de noite, para que se cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Então, peraí, tem promessas aqui, promessas que vão ser cumpridas, e para isso se cumprir fielmente, como está escrito, a gente precisa se manter nesse caminho. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Josué 1 e 8 tem o segredo para você ser bem-sucedido e próspero. Simplesmente. E é isso que tem numa riqueza de um único versículo. Como é feliz aquele, em Salmos 1, versículo 1 e 2. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta da roda dos zombadores. Evitem a roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nesta lei medita dia e noite. E que coisa especial é isso? A lei do Senhor. E quando você entende assim, tá, mas o que é a lei do Senhor? Aí você tem que ler. Recomendo fortemente. Pentateuco tem tudo lá, e você vai ver tudo aquilo ali, toda aquela demonstração de amor através da lei, e você vai entender coisas lá no Novo Testamento que diz Jesus, eu vim para cumprir a lei. Interessante, Davi já começa Salmos assim, né? O primeiro Salmo já é muito pontual a respeito de meditar na palavra do Senhor. É interessante depois vocês pegarem para ler inteiro, que ele vai dizer a consequência de você meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. E é muito bonito você pensar em qual é a revelação a respeito daqueles que meditam. É como a árvore plantada junto aos ribeiros, que dá fruto no tempo certo, suas folhas nunca secam e tudo o que faz prospera. Certo? Então, leiam, meditem, isso é muito rico e muito precioso para nós. Em um outro salmo, Salmo 143, verso 5, Davi fala o seguinte: eu me recordo dos tempos antigos, medito em todas as tuas obras e considero o que as tuas mãos têm feito. Isso significa que existe meditação no testemunho de Cristo. Então, a palavra também dá testemunho daquilo que Jesus já fez. E daquilo que o Senhor já fez, daquilo que o Senhor já declarou. E isso também é um ponto muito importante de meditação. Por quê? Porque existe um texto que Jesus fala que o reino de Deus é como um escriba versado que tira da sua caixa coisas novas e velhas. Tá? Então isso significa que entender e estudar Deus e meditar na sua palavra é saber que existe um vinho novo que Ele vai derramar sobre nós, mas também existe uma meditação e uma reflexão naquilo que o Senhor já fez, porque diz muito sobre o caráter dele. E Davi sabia disso, porque Davi veio de uma cultura oral. Então, o povo hebreu sabia contar histórias a respeito daquilo que o Senhor tinha feito. E o que mais eles tinham a respeito de Deus eram as histórias, era o passado. E lembrança é um ponto muito forte na Bíblia também, né? Não à toa, Jeremias escreve que traz à memória aquilo que dá esperança, porque existe um poder, existe uma graça em você se lembrar daquilo que Deus já falou, porque muitas vezes a resposta está naquilo que nós já sabemos, a gente só não está lembrando. Em um outro salmo, Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, gigantesco, fala: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Nesse salmo existem dois caminhos para a gente interpretar ele, tá? Mas talvez o que seja mais dentro disso que a gente está falando é que Davi ama a lei do Senhor porque ele medita nela o dia inteiro. Então existe um esforço de estar diante da palavra de Deus e meditar nela e buscar conhecimento de Deus para que isso gere amor por Deus, porque o conhecimento de Deus não tem como gerar outra coisa em nós além de fascínio, além de amor por Ele, além de, desejos por Ele e por mais essa revelação. E quando você vai nesse último salmo, o 119.97, é declarado: como eu amo a tua lei, medito nela
o dia inteiro. Ele encontrou amor naquilo que ele está fazendo. Pode passar, Ale. E quais são as vantagens? Já que os salmistas falaram sobre isso, as vantagens de você meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Pode passar. Primeira vantagem, ordenança. É uma ordenança, é uma lei. Você é ordenado a meditar. Você é ordenado a fazer uma coisa boa. Então é muito importante que vocês busquem fazer isso, porque vocês estarão obedecendo a Deus. Pode passar. Você cresce no conhecimento de Deus. Você cresce no entendimento daquilo, de quem é Deus e da obra grandiosa que Ele tem através de Cristo. Pode passar. Você cresce em sabedoria, você se torna mais sábio para tomar boas decisões. Quem que quer tomar boas decisões na vida? Pô, tá aí, ó, medita na lei do Senhor de dia e de noite. Passei lá. Obediência no coração. O coração é muito teimoso. Muita gente já deve ter passado muitos problemas com o coração. Eu, pelo menos, passei horrores. Mas você cresce em obediências no coração. Pode passar. Você se torna uma pessoa mais sensível. E a sensibilidade aqui que eu estou falando é sensibilidade para a voz de Deus e para o Espírito Santo. Você se torna mais sensível para aquilo que o Espírito Santo quer falar para você. Pode passar. Meditar na palavra de Deus gera prazer pela Bíblia. Então, como a gente acabou de ler, Davi encontrou prazer, encontrou amor pelo Senhor ao meditar na sua palavra. Tudo bom? Traz familiaridade, ou seja, aquilo começa a fazer parte do seu repertório, do seu conhecimento pessoal. É quando a verdade das Escrituras não é mais só um texto que você lê, mas é algo que faz parte de quem você é agora, do seu coração. Traz intimidade. É quando você tem conhecimento de Deus e isso gera algo que as pessoas não precisam ver. Na verdade, é algo que está oculto em você e que transborda em alguma medida, mas fica armazenado aí dentro. Entende? É como uma reserva, é como uma taça mesmo, um pote que a gente vai enchendo dentro de nós. E isso vai gerando mais ainda e mais até transbordar. Pode passar, Warley, desculpa. Gera paixão. Ou seja, gera esse sentimento forte, esse sentimento arrebatador, obrigado. Arrebatador a respeito do Senhor, a respeito de Cristo. E é bom demais, viu? É bom. É muito bom. Vai bem passar muito bom. Pode passar, olha. Como meditar? Agora, existem várias maneiras de você meditar na palavra de Deus. O que a gente vai mostrar para vocês aqui, pode passar, é uma ferramenta. Existem várias. O Lédico, ela é uma ferramenta que ela é feita justamente para guiar você nesse estudo. Pode ser que isso desperte em vocês outras maneiras de meditar também, mas é um guia muito prático e muito bom. Pode passar. O Lédico, cada letra dele significa uma coisa. Ler, escrever, declarar, cantar e orar. Cada uma dessas coisas é muito importante. Fato. Vocês vão ver que o ler, escrever e o declarar, o cantar e orar, eles são para todos. Independente se você é do louvor, se você é músico, todos precisam cantar. Tá roubando minha parte, Gui. Tá roubando minha parte. 10 centavos de spoiler. Antes de continuar, Warley, a gente tem algumas folhas ali. Eu vou pedir ajuda para algumas pessoas para a gente poder distribuir para vocês, junto com as canetas. Pode. Tá bem ali, junto com a Gabi. Will, por favor, ajuda. Mateuzinho. Vamos distribuindo essas folhas aí para algumas pessoas. Enquanto os meninos eles vão distribuindo, juntamente com caneta, se você já tiver caneta, sigam com a sua caneta. A gente vai cantar uma canção. Plena paz, tô brincando, vai, fala aí. Que tá falando. Esse material, ele é da Casa de Oração de Florianópolis, o F-Hop, conhecido por alguns, cantados por outros. Visitados por alguns também. E é uma ferramenta de meditação muito boa. Vocês vão receber uma folha, mas existem mais folhas aqui. Quem quiser mais folhas aqui depois da oração, fala com a gente. A gente tem uma boa quantidade e a gente vai passar para vocês também sobre isso. Quem não receber, por favor, levanta a mão para ajudar essas lindezas de Jesus. Olha o Mateuzinho tão servo. Deus conserve. Não, Deus conserve. Olha o irmão William tão servo, tão aplicado.
Essencialmente, o lédico, ele é uma ferramenta de muitas. Vocês podem fazer uso dela, como vocês podem tentar adaptar talvez ao seu estilo. Porque, por exemplo, aqui a gente não colocou, por exemplo, colocar post-its, desenhar, mapa mental. Tem pessoas que possuem uma expressão baseada na arte, em diversos aspectos, em diversas características. Todo mundo tem alguma coisa, mesmo que você não seja artista, mesmo que você não seja músico, mesmo que você não seja propriamente que você pense que você não tem capacidade disso, a forma como você se expressa, que vem da sua alma, ela está dentro de uma das características que Deus nos manda amar a Ele, que é com toda a nossa alma. Então, você entender quem você é, ajuda você a entender como glorificar a Deus naquilo que você faz. Amém? Todos receberam? Boa. Então, vamos continuar. O lédico, ele é dividido em 5 partes. A primeira delas é ler. Pode passar a ordem. Parece meio óbvio, mas você precisa ler a palavra de Deus. Só que essa leitura, ela não é simplesmente uma leitura tipo, li, ok. Não, pode passar a ordem. Leia o versículo várias vezes e observe como a construção do verso pode afetar a sua leitura. Se você possui várias Bíblias, eu também recomendo, às vezes, você olhar outras traduções. Sim. Facilita muito a nossa compreensão do texto e trazer outras visões também. E você lê várias vezes, você fixa aquilo na sua cabeça. A ideia dessa primeira parte é que você consiga pegar esse texto e colocar na sua mente de que agora você vai estar pensando sobre ele. Por exemplo, eu peguei aqui esse versículo de exemplo, né? Salmos 119 e 130. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. E você começa a pensar, poxa, a explicação das tuas palavras ilumina, ou seja, a palavra de Deus ela é luz. Jesus fala um pouco sobre isso também, inclusive muito bom. E dá discernimento aos inexperientes. Então, se eu não tenho uma experiência, a palavra de Deus e a sua explicação pode me trazer essa luz, esse discernimento. Pode passar. A segunda fase, ela é escrever. Esse é o momento que quem tiver aí, que tiver podendo escrever, a gente vai falar. Você escreve o versículo, pode passar. Mas não escrevam agora, a gente vai fazer uma prática, a menos que queira escrever, pode escrever. Mas a primeira parte é assim, ó. Nessa primeira parte da tabela, você escreve o versículo que você está estudando, coloca ele lá do jeito que você leu, na sua Bíblia. É muito importante isso, porque se você for mexer com o texto, você vai entrar em outras threads, em outros entendimentos. Mas a ideia aqui é você se aprofundar no entendimento de um versículo, ou então de uma parte do versículo. E você escreve ele aí. Bem ali tem lembrando que é cada parte do lédico, que é ler, escrever, declarar, cantar e orar. Existe uma tabela na lateral que é muito útil, que é a tabela de distrações. Essa tabela ali, você escreve tudo aquilo que geralmente pode te atrapalhar na hora. Por exemplo, olhei demais o WhatsApp, alguém falou comigo, minha mãe me chamou, um cachorro latiu e me distraiu. A galera do DH adora isso aí, ama, de paixão. Vai ser uma tabelaça essa daí. Eu incluso. Mas isso também faz você entender que se você precisa estar naquele momento de contemplação total na palavra, você entender, às vezes, essa tabela de distrações ajuda você a montar direito aquilo ali. De você entender, é melhor estudar em outro ambiente. É melhor estudar, sei lá, de madrugada, que para mim é mais tranquilo. É melhor estudar de manhã, quando eu acordo, que é mais silencioso. E por aí vai. E também, quando você está lendo, você vai sentir vontade de estudar outras coisas. Acredite, você vai. Por isso que existe a tabelinha ali, de outras referências. Você coloca tipo, eu quero entender isso aqui. Eu quero procurar isso aqui. Eu quero entender isso aqui. Pode passar. Depois disso, você tem um versículo escrito, você pega a parte dele que você quer trabalhar. Tipo ali, Salmos 27, versículo 4, na parte A, que é uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Pode passar. Isso aqui é mais ou menos uma forma que essa única palavra pode se desenvolver. Uma coisa. Aí você começa. Por que uma coisa? Por que Davi queria pedir somente uma coisa? O que é uma coisa? E você pode buscar no dicionário, pode buscar em outros lugares, em outras traduções, em pregações também. E você pode ir colocando, tipo, uma dá um sentido de única. Não de primeira, mas a única. Não é a primeira coisa. Não é uma coisa. É a primeira coisa. E por aí vai. E você pode ir desenvolvendo isso. Do mesmo jeito que pedir.
Tá, ele pediu, ele quis, ele desejou, ele sentiu a necessidade, ele suplicou. Você entrar no significado até de palavras assim que você não imagina, você vai crescer no entendimento do que aquilo ali significa. Tá, existe uma coisa única, realmente importante, que ele desejou, que ele clamou por aquilo, e ele clamou isso ao Senhor, que está denotado como autoridade, aquele que tem poder. E ele perseguiu aquilo como um desejo. E por aí você vai desenvolvendo o seu estudo. Pode passar. E aí a gente chega na terceira parte, declarar. Declarar o texto é muito importante, tá? Pode passar. A parte de declarar consiste em... Depois que você... Quer? É porque estão gostando mais do Gui, sabia? É porque ele é da TI, tô brincando. Declarar o texto. Declare o versículo ou trecho de forma que você escute claramente o que está dizendo. Tá? Então, o intuito daqui é depois que você escreve, depois que você faz aquela distinção toda da meditação. Não, ainda não. A gente vai na prática. Gente, ó, a gente entregou a folha, a gente vai para a prática, tá? A gente tem um versículo exemplo, a gente vai fazer daqui a pouco. É um spoiler só porque a gente é agoniado. O que é que eu vou fazer com esse papel? Tem adolescente aqui que está quase fazendo um aviãozinho. Romanos 10, 17 fala: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, declarar de forma que você escute aquilo que você está lendo, de forma que aquilo, tipo assim, pareça uma coisa que vem de um outro lugar, que não é da sua própria cabeça, é quase como chamar à existência uma verdade que existe, mas que agora vai fazer parte de você. Então, eu falei que uma coisa, eu vou pedir uma coisa? Vou. Uma coisa eu vou pedir. Vou pedir essa uma coisa. Não vou deixar Davi pedir sozinho, não. Eu vou pedir essa uma coisa e vou buscar. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Então, essa chega na parte que você traz a verdade do texto para a sua vida. Ok? Tudo certo até aqui? Outra coisa também é que depois de você fazer a leitura e depois de você fazer a escrita, a declaração para você ela vai soar mais forte. Sim. E mais verdadeira. É como se tu tivesse... Imagina, eu tô lendo aqui, né? Aí, beleza. Deixa eu pensar aqui num exemplo. Eu vou só dar uma coisa mesmo. Tô lendo aqui, né? Uma coisa eu vou pedir, Salmo 27:4. Uma coisa eu vou pedir ao Senhor e essa buscarei. Beleza, aí tu anota. Aí tu começa a pensar, uma coisa, beleza. Pedirei ao Senhor e a buscarei. E aí depois que cada trecho daquilo ali faz todo sentido para ti, tu fala... Uma coisa vou pedir ao Senhor, dá o estalo. Caraca, isso quer dizer isso tudo? Quer dizer que pedir uma coisa a Deus é isso tudo? Então, isso expande o entendimento da palavra do Senhor. Ok? Então, declarar é muito importante. Não tenho medo de parecer assim meio boboca de estar em casa assim e falando em voz alta. Não sei o que, mas lá, faz parte. Tá? A gente não foi chamado para Cristo para parecer normal, não. E a quarta parte é cantar, e essa parte é muito importante, e eu acho que é só por causa dela que eu estou aqui, tá? A parte de cantar é muito interessante porque... Passa aí, Arley. Cantar é um meio de destravar o coração. Quantos aqui já experimentaram um destravar na sua alma, no seu interior, enquanto você estava louvando, enquanto você estava engajando a gente em adoração a Deus? Quantos? Levanta a mão alto, gente. Negócio de ter vergonha, não. Aí, é o nosso líder aqui, o primeiro. Que alegria. Certo? Então, cantar é um meio de destravar o coração. Além disso, como mexe com emoções, música é uma coisa muito emotiva, muito emocional. Isso gera dentro de nós uma ligação pessoal com o texto. E música, cientificamente, pedagogicamente provado, que colabora com concentração. Tá? Então, do mesmo jeito que música muito agitada e muito quebra-quebra pode desconcentrar a gente e causar, né, efeitos esquisitos no nosso cérebro, algumas músicas, alguns gêneros de músicas ajudam a gente a mergulhar naquilo que a gente está fazendo. Okay? Cansei de estudar, principalmente na época do pré-vestibular, faz muito tempo, escutando música instrumental para escrever minhas redações e tal, então é muito bom. E o último passo nós não precisamos ser músicos para cantar em nossa meditação, certo? Nós temos vários recursos
que a gente pode usar para essa parte de cantar e para não perder esse vínculo da música, que a música pode trazer como expressão da palavra de Deus na nossa vida. Então, se você tem... Eu acho que todo mundo já foi cantor, pelo menos algum dia na vida, no chuveiro, tá? É hora de exercer fora do chuveiro, irmão. De verdade. Tá na hora. Não tenha vergonha. Não se envergonhe. Isso vai colaborar com a sua experiência dentro do texto, tá? Então, você pode estar lá... Tananana, e aí começa a ler. Uma coisa vou pedir ao Senhor e buscarei. E só isso. Não precisa nem estar no tom. Mas aí você vai passar o dia pensando naquilo, eu tenho certeza. Você vai passar o dia e aí vai estar aqui lavando a louça. Depois de jantar, uma coisa vou pedir, eu lavo ao Senhor e a busca. E ouvindo música. Tu me odeia, uma coisa vou pedir ao Senhor. Cara, isso gruda na cabeça de um jeito que vocês não estão entendendo. Além disso, você pode usar músicas que já existem, tá? Que colaboram com essa verdade, e aí você faz aquilo virar uma parte da sua oração, uma parte do seu entendimento do texto. Claro, com muito cuidado, existem músicas bíblicas e músicas não bíblicas. Então, é hora de agir com discernimento sobre aquilo que a gente escuta. Mas a parte de cantar é quase como uma forma de expressar o que tem dentro de você, o que você declarou e agora faz parte de você. Então, faça isso, tá? Exercite isso. Não seja tão criterioso com o seu cantar, tá? A gente não está exercendo a função de músico na igreja. A gente está cantando o nosso devocional para Deus em casa. E é muito mais simples e muito mais intimista do que parece. E muito mais prático também. Amém? 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 Tudo certo? Tudo certo? O próximo e último é orar. Então, depois da canção, não à toa, a liturgia do culto é feita de palavra depois de música. Existe quase que um movimento de uma coisa para outra. Tá, então, depois que você se envolve naquilo de forma musical, depois que você canta, você cria, ou você escuta e canta junto, aquilo pode se tornar a sua oração. E aqui é o desafio de você orar o que está escrito no texto e as verdades que você escreveu enquanto você meditava e declarava e cantava. Amém? Então, pode passar aí. Orar. Quem estava aqui no episódio, ó, na quarta-feira do Em Nome de Jesus? Quem estava? Capítulo. Então, a gente falou muito sobre oração, certo? E algumas coisas vão ficar repetitivas aqui para quem estava, mas orar é uma forma de entrar em comunhão e comunicação com Deus, certo? Uma forma estabelecida por Deus para que a gente se comunique com Ele e tenha comunhão com Ele. Segundo ponto, é uma forma de entrar em concordância e parceria com o texto e as verdades de Deus que Ele expõe. Então, quem lembra do episódio do Em Nome de Jesus fala que Deus quer entrar em parceria conosco por meio da oração. Certo? Então, essa é uma forma de engajar nessa parceria de Deus e trazer à terra as verdades dele. A oração é um momento de reconhecer como Deus se revela naquilo que você leu. Tá? Então, você olha para o texto e entende, ok, Deus é isso, isso e aquilo, porque esse texto me diz isso e aquilo sobre ele. Deus, por exemplo, é uma coisa, a única que vale a pena ser buscada. No exemplo que a gente viu. Certo? E além de reconhecer isso, a gente pode reconhecer onde isso impacta na sua vida, em forma de declarações, de reconhecimento, de rendição, gratidão e petição. Então, a verdade que você meditou e encontrou sobre Deus naquele texto pode gerar em você um questionamento de, ok, eu ainda não sou assim. Então, eu preciso buscar, eu preciso pedir a Deus que eu seja assim. Eu preciso ser intencional nisso. Ou vai gerar Deus, obrigado porque o Senhor é isso. Obrigado porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre, por exemplo. Obrigado porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Obrigado, Deus. Ou algo como, se você ainda não entende que aquilo é verdade suficiente na sua vida para você ser grato, então você se rende a essa verdade. Então, Deus, o Senhor é meu pastor. E aí você declara para ele a verdade do texto. Ok? Amém? Então, são esses 5 passos, tá? Ler, escrever, declarar, cantar e orar. Outra coisa, só antes de tu entrar nesse ponto, é que quando você ora a palavra de Deus, você está orando a vontade de Deus. Eu esqueci o último ponto, desculpa. Voltei. É porque ele passou o slide, tu ia falar, né? Isso aí mesmo. Fala aí. Não, pode falar, pô. Oração devocional exerce Mateus 6,6. Alguém pode abrir Mateus 6,6 para mim rapidinho? Alguém? Tururu, 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 tururu.
Tururu. Oi. Que a maldição desse microfone caia por terra, em nome de Jesus. É só vocês? Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Amém. Quantos podem dizer amém para esse texto? Amém. Que lindo. Mateus 6,6 fala que quando você for orar, entre no seu quarto, feche sua porta e ore a teu Deus em secreto. Então, a meditação, aquele momento seu particular com Deus, com a palavra dele, é uma forma de entrar no secreto com Deus e orar as verdades dele. E o teu Deus que te vê em secreto. E aí eu quero pegar emprestado uma frase do Leandro Vieira aqui, que também é um pastor aqui do Brasil, lá de Curitiba. Ele fala que é quase uma lógica, por mais que não esteja escrito expressamente, mas a postura de entrar no secreto, de entrar num ambiente de não exposição e de intimidade, atrai o olhar de Deus para você, porque fala que o teu Deus que te vê em secreto. Amém? Então, isso é muito forte. Dicas de meditação. Marque um horário exclusivo e dedicado. Sim. Isso é muito importante. Vocês conseguem, acreditem. Se vocês forem no final do dia, quem tem iPhone, existe uma funcionalidade chamada tempo de uso. E vocês podem ficar impactados com o tempo de uso de redes sociais que vocês vão ter lá. Talvez tipo 3 horas de WhatsApp, 3 de Instagram e tudo mais. Aquilo ali é um testemunho de que vocês conseguem tirar uma horinha para fazer exatamente isso, que vai ser extremamente proveitoso para a sua vida. E você pensa assim, mas eu trabalho muito, faço muita coisa, 30 minutos, 20 minutos, um tempo. Se você começar nessa constância, o próprio amor pela palavra vai querer te prender naquilo ali. E você vai querer dar mais tempo, porque isso aqui é muito bom. Acreditem. Se vocês tiverem uma constância, uma disciplina, como é dito, essa disciplina vai desenvolver. Pode passar. Não, peraí. Também tem a questão do ambiente, de você ter uma noção, de você se conhecer, qual o melhor ambiente. Para algumas pessoas pode ser que seja o banheiro, dependendo do ambiente que você mora em casa, pode ser que seja na faculdade, pode ser que seja dentro da sua escola, pode ser que seja na sua casa, no quarto. O pessoal de humanas aí gosta de um jardim, de uma janela, de uma praia. Num matinho. Eu gosto. É massa. Nos matos da Unifor, né, Gabi? Quando não tem formiga é top. Outra dica também é você usar mais do que você, da forma como você pensa, se organiza. Se você gosta de pensar por planilha no Excel, gosta de fazer notas, gosta de desenhar, gosta de fazer mapa mental, e por aí vai. Existe planilha no Excel, né? Vai aqui. Tem gente pra... Ele nem viu o que ele falou. Mas eu já vi, eu te juro. Pode passar. Encontrar Jesus começa e termina na palavra de Deus. Por isso que é uma prática. E, pode passar, é vitória. É bom. Glória a Deus. Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Pode passar. Vamos fazer o nosso lédico, então. Prática. Vamos lá? Vocês querem testar como é que é? Texto base, eu posso dizer? Pode passar. Gente, olha. o texto base vai ser o menor capítulo da Bíblia, quem sabe? É o 147 ou 117? 117. É o 117, eu errei por um númerozinho. Pecou, É o 117. pecou. Caraca. Vamos lá, todo mundo já foi? Agora a gente vai partir... Tem que ser... Ei, Yaro, tem que ser igual o ditado, mano, na escola. Tem que Porque ser. tem gente que Por não quê? Quem não escreveu ainda? Aí, ó. Caraca. Vamos lá, deixa eu ler aqui, Gui, ó. Vamos lá escrever, vamos lá, ó. Onde tem versículo, escreve aí, ó. Porque, escreve aí, seu amor para conosco é grande. Vírgula. É grande, vírgula. A pessoa E escreve a duas vezes, é grande vírgula, fidelidade grande do vírgula. Senhor dura para sempre. Exclamação. Isso é importante. E aleluia também. E aleluia no final. Com exclamação no aleluia. Com aleluia. Nós estamos exclamando, afirmando. E eu vou fazer a leitura dos 2 versículos, mas vou dar uma ênfase no segundo versículo. O primeiro versículo diz: Louvai ao Senhor,
todas as nações, exaltai-o todos os povos. Porque o seu amor para conosco é grande e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Certo? Então, vocês vão fazer... Todo mundo identificou aí meditação e entendimento. É o maior bloco da folha, Bota lá no ok? slide. E aí você vai escrever os nossos maravilhosos 6 tópicos. Ó, é o seguinte. Cada parte dessa expressão, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, eu e o Haroldo, e vocês vão anotando. Mas eu quero também que vocês anotem visões e ideias suas, só para vocês entenderem. Primeiro é por quê. Aí você pensa, tá, por que o quê? Volta aí, Arley, para o versículo. O segundo versículo, ele é uma justificativa. Você está justificando o primeiro versículo. Quando você vai no primeiro versículo, você fala, louvai ao Senhor todas as nações, exaltai-o todos os povos. E você tem que pensar, por que todas as nações e todos os povos precisam louvar e exaltar ao Senhor? Por quê? Aí nessa hora você pode pensar qual é o significado de louvor. O que é que você entende que é louvor? E por que é tão importante levar o Senhor para todas as nações? O segundo versículo, ele traz a justificativa de por que a gente louva, praticamente. Sim. Isso aqui ele é tão sério, porque, tipo assim, se você pega uma música e você canta ela, mas aquilo não é verdade, você está mentindo. Para você. Você está cantando uma música, você pega aquilo como se fosse um entretenimento, praticamente. E a música, como entretenimento e como adoração a Deus, como um louvor a Deus, são coisas diferentes. Porque essa daqui você precisa declarar na sua vida. Ah, significa que eu não vou poder cantar música nenhuma? Vai. Mas quando você tem aquilo como verdade, aquilo ali vai ser realmente um louvor. E isso é muito importante. Passa aí, Arley. Do porquê que a gente louva está contido nesse versículo. Não, tu passa para isso. Certo? Então, depois de você entender que existe um porquê de louvar o Senhor e que esse porquê é muito importante, porque louvor é como um meio para alguém, tá? Então, nós vamos louvar ao Senhor porque... E aí o texto traz 2 pilares principais para a gente, 2 motivos principais. Porque o seu amor para conosco, então o texto declara que o Senhor nos ama. Existe amor e amor, como está escrito na palavra em vários textos, tem vários significados para nós. Existe o amor ágape, você pode estudar em cima desse trecho, 1 Coríntios 13, certo? Que vai falar muito sobre o amor e tudo refletir que esse é o sentimento de Deus por mim. E aí você começa a reconhecer e a escrever pontos em que você entende que é a expressão do amor do Senhor para com você. Certo? O amor é um vínculo, é um elo, como Paulo escreve, o amor é o vínculo da perfeição. Oi. Tudo certo? Referências cruzadas e buscas. Então, se você leu e lembrou, nossa, tem um outro texto da Bíblia sobre isso, é aqui que você escreve ele. Mas não tire o seu foco do texto principal, por favor, tá? A gente vai estar dando um mergulho. E aí não é importante agora, nesse ponto, nesse método, você ler, você lê muito, você tem muito volume de leitura, mas você ter mergulhos profundos no pequeno volume, ok? Quando você entra, então, você entende, existe o amor ágape, que é um amor divino, e ele é para conosco. E você entende que ele é grande, que possui uma dimensão grande. Mas quão grande é o amor de Deus? E você pode ir, talvez, para vários versículos, várias demonstrações de amor que comprovam quão grande é o seu amor. Isso é muito legal porque você pensa um pouquinho sobre a grandeza do amor de Deus. E você entende que é o maior amor do mundo. Yes. E quando você vai para o versículo seguinte, quer dizer, para a expressão seguinte, que é e a fidelidade do Senhor. Mas o que é a fidelidade do Senhor? Aí tu vai para o significado da palavra fidelidade. Fidelidade significa constância, significa ser fiel, significa você cumprir aquilo que você prometeu com alguém, ou cumprir o seu vínculo com alguém, o seu voto, exatamente. Deus, ele estabeleceu uma aliança para conosco e ele é fiel. Essa é a fidelidade do Senhor. A fidelidade do Senhor dura para sempre, ou seja, ela não depende de nós para existir, porque a gente passa. E uns vão para os céus e outros não, e mesmo assim a fidelidade do Senhor dura para sempre. Sim, sim. Importante pensar também nesse trecho que Deus é fiel, além de ser fiel a nós, ele é fiel a si mesmo, à sua própria palavra. Então isso traz um entendimento ainda mais profundo ao texto. O Senhor, porque falou, cumpre.
E aí, porque cumpre a sua palavra, se torna verdade. E passam céus e terras, mas a sua palavra não passará, porque a sua fidelidade dura para sempre. E daqui você puxa várias referências de tipo, tá, o que é esse elo? O que é esse voto que Deus fez conosco? E você vai anotando tudo isso, porque em algum momento você vai querer estudar sobre tudo isso. Como a Gabi está fazendo aqui, vocês podem ver. Ela mostrou, de algum jeitinho, ela colocou as expressões, e ela foi colocando fidelidade por causa do seu amor, o Senhor é fiel. Seu amor por nós, ágape, sacrificial. Ele dura para sempre. O porquê? Grande, o quão grande é esse amor. E juntamente tudo isso, você vai montando ele conforme você for pensando, conforme você for entendendo sobre aquelas expressões. A última expressão que a gente tem é aleluia, que existem, depende da tradução que você está, mas você pode buscar até mesmo o significado do original das palavras, é muito valioso você recorrer ao original. Depois a gente pode mandar lá no grupo um site que a gente usa para poder estudar o original. Muito bom. Que ele é muito bom. A gente vai mandar isso lá para vocês. E pode ajudar muito nesse mergulho na palavra de Deus, nesse aprofundamento. Por isso que vocês podem ver, isso aqui está numa tradução, isso aqui está numa outra. Então, será que teve erro de tradução ou os dois estão significando a mesma coisa de palavras diferentes? E aí, por fim, posso ir pro... Pode. Essa expressão do aleluia vai fazer todo sentido com o contexto do Salmo, porque Davi começa o Salmo dizendo: louvem ao Senhor todos os povos, louvem ao Senhor todas as nações. E aí ele vai dizer: porque o seu amor por nós é grande e a sua fidelidade dura para sempre. Aleluia. E aleluia do original são duas palavrinhas, tá? Que significa louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, ou louvado seja o Senhor. Então aqui é quase como... E as exclamações que ele usa nesses dois textos dão uma sensação de expressão. Ou seja, Davi, depois de dizer que os povos precisam louvar o Senhor e dar os motivos, ele mesmo o faz. Ele mesmo louva o Senhor. Ele mesmo declara que o nome dele precisa ser louvado na sua própria vida, como uma expressão de que aquela verdade agora não é mais só uma explicação para as pessoas, mas que é aquilo que está no coração dele. Pode passar. Talvez essa seja a parte mais agora a gente vai para outra parte do lédico, que é o declarar. Novamente, com um novo entendimento da palavra, você entendendo o que isso significa, você dando uma profundidade maior naquilo, você declara: porque seu amor para conosco é grande. Vai, todo mundo. Porque... Você pode fazer de novo com um pouquinho mais de vida, por favor. Porque... Aleluia. E agora entra outra parte do lédico, que é o cantar. A gente vai ter uma prática de canto de lédico. Certo? Vocês estão prontos para isso? Vocês estão prontos? Não, né? Eu também não estou não, porque eu não fiz a música ainda. Tá? A gente vai fazer agora junto. Oi, boa noite. É porque é paz do Senhor. É porque o pedestal aqui ainda está me odiando. Então eu vou começar a cantar um refrãozinho aqui em cima desse texto que a gente fez, e aí eu espero que vocês me acompanhem quando vocês decorarem, tá? Posso contar com vocês para isso? Amém? Amém? Tá, vamos lá. Louvem ao Senhor, pois grande é o seu amor e a sua fidelidade dura para sempre. Grande, errei, né? Louvem ao Senhor, pois grande, já acontece, é o seu amor e a sua fidelidade dura para sempre. Quem decorou, por favor, me ajuda. Louvem ao Senhor, pois grande é o seu amor, a sua fidelidade dura para sempre. Vamos lá, quero ver vocês. O seu amor, sua fidelidade dura
para sempre. Mais forte, mocidade, vamos lá. Desculpa. Louvem ao Senhor, Vocês estão melhor que eu já. é o seu amor. Ei. Dura para sempre. Mais uma vez, forte. Louvem ao Senhor, pois grande é o seu amor, sua fidelidade dura para sempre. E agora a gente pode mudar um pouquinho, vamos fazer o seguinte. Os homens, vocês podem levantar as mãos, os homens? Por favor, os homens, só os machos, tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai cantar essa parte do Louvem ao Senhor, tá? E aí depois a gente inventa alguma outra coisa pras meninas. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. 1, 2, 3 e... Louvem ao Senhor, pois grande é o seu... E aí você repete, louvem. Louvem ao Senhor, pois grande é... Vamos lá, mais uma vez, louvem. Louvem ao Senhor, pois grande é o seu amor. Só mais uma. Louvem ao Senhor, pois grande. Agora vocês param um pouquinho e eu vou fazer com as meninas um negócio aqui assim, ó. Sua fidelidade dura para sempre. Os meninos, né? Sua fidelidade. As meninas. Falou os meninos, vai. Sua fidelidade dura para sempre. Com vontade, sua Bora, fidelidade. meninas! Se tiver alto, a gente faz. Sua fidelidade Dura para sempre. Agora vocês vão continuar, continuem firme aí. Sua fidelidade. E as meninas vão entrar na próxima, tá? os meninos. A gente não vai se perder, vai. 2, 3, louvem. Louvem ao Senhor, pois grande é o seu amor. Tá, as meninas vão pelo Yuri, tá? E aí eu vou com os meninos. 3 e... Fidelidade ao Senhor, pois grande é o seu amor. Louvem ao Senhor, pois grande é o seu amor. Agora só vocês, vai. Só mais uma. Coloca essa verdade no que você está cantando. Pois sua fidelidade dura para sempre. Só para se quiser, tá? Por mim eu ficava até Ao amanhã. Senhor, pois Ei. grande é o seu amor. Vamos ficar de pé. Vamos orar. O tempo estourou um pouquinho, a gente vai fazer uma oração. A última parte do Lédico é a oração, porque é o momento que você vai conversar com Deus sobre tudo aquilo que você entendeu, sobre como aquilo ministrou no seu coração. Essa palavra pode ter entendimentos diferentes para todos vocês, e isso é muito importante, porque o Senhor se comunica de maneiras diferentes com cada pessoa. E eu incentivo vocês a descobrirem a forma como o Senhor fala com vocês. Então, fechem os olhos, vamos ficar em silêncio um pouquinho. Eu quero que vocês entendam, guardem esse versículo no coração de vocês e comecem a orar. Senhor, nós te louvamos. Nós te louvamos, Deus, porque grande é o seu amor. Senhor, meu Deus, todos os dias Tu mostra pra gente como é grande o seu amor. Nos mínimos detalhes, Pai.
nos mínimos detalhes o Senhor mostra como o seu amor dura para sempre, como ele é grande, Deus. Senhor, nos ensina, Senhor, a ser fiel. Eu sei que o Senhor espera de nós pessoas e servos fiéis, Deus. Eu te peço, meu Pai, que possamos ser fiel para corresponder à tua fidelidade, Deus. Sabemos, Deus, que a tua fidelidade dura para sempre, Pai, e queremos participar dessa fidelidade para sempre, Deus. Deus, queremos conviver contigo, Pai, na eternidade, e possamos louvar ao Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos prepare, que o Senhor nos fortaleça, que possamos levar a tua palavra para todas as nações. Tem muitas pessoas aqui que possuem chamados missionários, que possuem um ID dentro de você que precisa queimar. E Deus, eu te peço, não deixa, Deus, que ninguém saia daqui sem entender que precisam anunciar as tuas boas novas por todos os lados, para que todos os povos possam louvar ao Senhor. Que todos os povos louvem ao Senhor e entendam quão grande é o seu amor e que a tua fidelidade dura para sempre. Amém.